Olá, eu sou a Lúcia Almeida e estou chegando com mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Sim, nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo mais humano, muito melhor para se viver. E olha só, no nosso programa de hoje, duas pessoas muito especiais, dois grandes profissionais que contribuem diretamente para a transformação deste mundo. Estou aqui com dois escritores, olha só. Duas grandes referências. Valdemir Paiva, editor da Editorial Casa, e nós já vamos falar muito sobre isso, sobre livros, sobre escrever um livro, sobre como funciona uma editora. Estou aqui com ele, que também é escritor, que é o Fabiano Portugal, advogado, controller. O que é isso? A gente vai entender. Bem-vindos, é uma honra. Muito obrigado, Lúcia, muito obrigado. Obrigado, Lúcia. Prazer estar aqui com você e com vocês em casa. Delícia. Vamos começar com o Fabiano. Manda brasa. Quem é Fabiano Portugal? Fabiano Portugal, não sou advogado, gente. Por incrível que pareça, sou bacharel em Direito, nunca advoguei. Normal a confusão, Lúcia, não te corrigir, porque faz parte. Eu gosto, inclusive, de esclarecer. Não, gosto, inclusive, de esclarecer sobre isso, porque eu sou bacharel em Direito. Fui para a área de gestão jurídica. Eu costumo dizer que ainda quando era tudo mato, porque ninguém falava ainda, né, nessa matéria. Ainda nem se fala na Faculdade de Direito sobre gestão jurídica. E estou na área, né, atuando em escritórios de advocacia já há um pouco mais de 20 anos. Esse ano, inclusive, faço 20 anos de formado. E na gestão jurídica há 23 anos e hoje atuo como consultor implementando controladorias jurídicas em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. E eu costumo dizer que eu levanto a bandeira aqui de que o bacharel em Direito também é um profissional e que durante muitos anos acabou ficando no limbo ali em razão de que não era advogado propriamente dito. Mas para quem está nos ouvindo e nos assistindo, Manda a diferença do bacharel em Direito e do advogado? Porque para quem ouve, de repente, é tudo igual, né? OAB. Todo mundo que se forma em Direito é bacharel em Direito e para exercer a função de advogado tem que estar necessariamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, que é algo que eu nunca tive interesse, porque eu sempre trabalhei na área administrativo-jurídica. Entendi. E fora que, na época que eu fui fazer a faculdade de Direito, a minha intenção era trabalhar num cartório, né, bater carimbo, que era meu sonho de vida. Você foi fazer Direito para isso? Para bater carimbo. Sério? Eu queria trabalhar no tabelionato, queria fazer procuração, queria fazer escritura, e daí digitalizaram tudo, né, gente? Então, assim, acabou que o meu sonho... E esse sonho tem tudo a ver com livro, né? Você parou para anotar? Tem tudo a ver com livro, é verdade, é verdade. Acho que por conta até o livro surgiu da minha aula de datilografia, né, gente? Porque ainda sou, né, da época que fiz curso de datilografia, né, gente? Mas a minha intenção de carreira mesmo era trabalhar no ambiente jurídico, mas não necessariamente advogando. E isso acabou se tornando depois. Isso sempre foi claro para você, então? Claro, Lúcia. E assim, Que legal. isso é muito engraçado, porque hoje a gente vê profissionais inscritos nos quadros da Ordem, por exemplo, ou outros bacharéis em Direito que se descobriram durante esses últimos anos aí que não queriam advogar ou não queriam ser magistrados, não queriam ser promotores, e acabou que a gestão jurídica veio abarcando esses profissionais, inclusive na área de tecnologia jurídica. Isso é fantástico, Fabiano, porque esclarece para quem está lá atuando, fazendo, né, cursando o bacharel em Direito, que tem outras possibilidades. Lúcia, eu costumo dizer que a gente pode ser formado em qualquer coisa, mas a gente pode fazer muitas outras coisas. Sim. Com a nossa faculdade. Né? O Paiva é um exemplo aqui, né? O mestrado em História, né, Paiva? Que é uma coisa muito legal. E eu costumo dizer que fazer algo para o resto da vida é muito cruel. Porque se é resto, já não é bom. Né? Então, a gente precisa ter essa liberdade de, por mais que esteja formado em uma área, claro, não vou aqui, né, não vou querer exercer medicina ilegalmente, né, não é bem essa questão, mas poder trabalhar com outras coisas, né, hoje nós temos CEOs que são engenheiros, CEOs de escritórios de advocacia que são, obviamente, advogados, temos CEOs de empresas que são advogados também. O mundo se abre cada vez mais para isso, muito né, mais, eu acho isso incrível, porque num passado não muito distante, nós ficávamos lá 10, 15, 20 anos dentro de uma única empresa e sonhando com a aposentadoria e acabava sendo muito automático, né? A gente ia bater cartão, terminava o dia e tudo bem quem faça ainda hoje, mas hoje daí é uma escolha, né? Sim. Você faz isso por uma opção de vida. E eu acabei, né, a gente depois vai entrar nesse ponto, mas escrevendo o livro justamente para poder dar um pouco de voz, muitas vezes, a esses bacharéis em Direito, que muitas vezes se sentiam
menosprezados ou diminuídos em razão da sua condição e perceber que sim, é uma opção de carreira para todo mundo e a gente não precisa ficar preso a nenhum tipo de padrão aí. Show. Valdemir Paiva. Quem é esse homem? O nosso editor, o nosso editor. Conhecivelmente um editor, né? Bom, hoje eu sou editor-chefe do Editorial Casa, né? Uma editora que tem sede aqui em Curitiba, que trabalha com material científico, com literatura científica em geral, né? Mas o Valdemir Paiva, ele tem formação em História, né? Eu sou licenciado bacharel em História e eu comecei, né, na área do conhecimento e da pesquisa, fiz minhas graduações e entrei no mestrado em História e foi no mestrado que eu descobri a área editorial, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar produzindo material didático para uma editora e foi onde eu entendi como é que era construído todos os livros que chegavam na escola, né? Então foi a partir disso que eu entrei nesse mundo e não tive volta, assim, tomei da água e não consegui sair mais. Aí eu passei a trabalhar em uma outra editora que fazia só material científico, não material didático, e me encantei, não só para a produção do livro, do conteúdo em si, mas do mercado livreiro. E isso eu não tinha conhecimento, isso a faculdade nunca tinha me ensinado como é que era a questão do empreendedorismo por meio, né, da literatura. Com o livro. O mercado livreiro, como é que funciona? E no Brasil, claro, a gente tem muita dificuldade de vender livro no Brasil hoje, mas é um mercado muito grande, muito vasto, muito rico, né? Precisa se explorar muito. E, assim, eu conheci na prática, né? Eu comecei a trilhar o meu caminho no campo editorial, né? Iniciei como editor e depois, com o tempo, encontrei algumas pessoas muito importantes, Kathleen e Everson, que me convidaram para a gente fazer a nossa editora. Né? E daí quando a gente falou, vamos fazer a nossa editora, qual que vai ser o nome? Olha, a gente precisa ser um lugar que se sinta em casa, então vamos fazer o Editorial Casa. E foi aí que surgiu aonde estou hoje. A Editorial Casa. Você chegou a atuar como professor? Eu fiz estágio, dei um semestre de aula na universidade, que era o que eu queria, e assim, hoje eu não descarto também essa questão, porque eu gosto muito de lecionar, gosto muito de estar na sala de aula, mas eu gosto da pesquisa. Né? Eu gosto de orientar a pesquisa que vem para o livro, está totalmente linkado aí. Eu lecionei muito pouco, né? Até porque depois do mestrado eu já ia entrar num doutorado em História e eu resolvi pausar. Então eu estou 3 anos pausado nisso e estou me dedicando à área editorial e é onde, assim, estou me encontrando. Inicialmente, eu tinha começado, né, na área científica. Hoje eu já descobri um campo muito grande que é a área infantil, com acessibilidade, com Libras, com Braille, né, com audiodescrição. Então, esse campo eu também não conhecia e hoje no Editorial Casa é muito grande. Né? Então, é verdade, né? Editorial Casa traz muitos autores que escrevem. Tem. Hoje, Lúcia, eu fico bem feliz em dizer que o Editorial Casa do sul do Brasil é referência. Do Brasil, na verdade, em material inclusivo, quando se fala uma editora que tem audiodescrição, tem Libras, tem impressão de material em Braille. Mas no sul do Brasil, somos os únicos que têm uma impressora em Braille. Né? Então, a pessoa publica um livro infantil e já tem a possibilidade de ter seu livro em Braille. E melhor, o nosso livro em Braille não tem adicional de custos. Se o livro é R$50 no tinta, e se ele quiser, a pessoa quiser com Braille, não tem adicional. Coisa. Porque assim, a gente está falando de inclusão. E a gente compreende que a inclusão também perpassa a questão social. Então não adianta eu fazer um livro a R$200, a R$90, que eu não estou falando de inclusão, na verdade, né? Então, você está excluindo. A gente também trabalha e levanta essa bandeira que faz parte dos baluartes do Editorial Casa, a questão da inclusão, e a inclusão perpassa a questão social. Então, para nós, assim, é uma alegria. Participamos de todas as feiras, assim, que conseguimos, mas as de mais referência, que é a Bienal do Livro, né? A gente participa, a gente faz lançamentos, divulga o nosso trabalho e estamos aí construindo uma sede fora de Curitiba, fora do Brasil, em Portugal. Então, que chique. Vamos ter a oportunidade de visitar, né, Paiva? Então, assim, a intenção é essa, né? Só que eu fiquei pensando uma coisa aqui, sabe? Você não escreve até então para o público infantil e nem eu. Então. Acho que, né... Não, tem que começar a pensar nesse negócio aí, porque... A ideia de ir para Portugal é levar todos os livros, não é só no infantil, não. Né? Daí é todos os livros. Portugal, né? Levar todos os livros. Daí o infantil, o científico, a literatura em geral, né?
fazer a divulgação. E para penetrar na Europa, por Portugal, é o lugar É o mais, Que legal. mais, assim, diria, fácil, assim. Né? E olha que engraçado, a gente tá falando de digitalização agora há pouco. Aí vem o Paiva e dá esse exemplo aqui, esse testemunho do quanto o mercado editorial ainda está muito forte. E costumo dizer que hoje a gente se sente até um pouco abarrotado de muita informação. Mas é porque tem muita gente, então a gente tem informação para todos os gostos, todos os tipos. E como é que você vê, Paiva? Desculpa, Lúcia, tirando aqui o teu... Não, essa é a ideia, por favor. O teu protagonismo aqui, não, gente. é nosso. Mas como que vocês, encaram essa questão? E eu tenho também o hábito de ler coisas digitais, mas eu prefiro ainda o livro físico, não tenho o que fazer. Como é que vocês enxergam essa questão, Paiva? Fiquei curioso. Você fez duas perguntas muito interessantes. A primeira é a questão da avalanche de informação que hoje a gente está condicionado, né? Eu sempre digo que sempre... É um turbilhão, tem um mar de diariamente. informação, meu Deus do céu. E se você não sabe selecionar, você acaba naufragando nisso tudo. Né? Se perde, né? Não faz mais nada, não trabalha, não estuda, né? Não dorme. E às vezes não consegue nem selecionar, porque é tanta coisa que acompanhar. Você não... Então, acho que assim, para você ter uma ideia, no Brasil, todos os dias é lançado 73 livros. Então, assim, é muito livro, muito livro. Como é que é essa estatística? 73 livros por dia é registrado no Brasil. Então, ou seja, está sendo lançado. Então, assim, a avalanche... Aí eu estou falando de livro, livreto... e-book. Então, inúmeras formas de divulgar. Todo tipo mas de são conteúdo. livros, né? Então, assim, o volume é gigantesco, né? Agora, sobre a questão da digitalização, é uma pergunta que sempre me vem, mas... E a grande maioria do público acha que o e-book é o que está na crista da onda, é o que está dominando e é o que vai afogar o livro impresso. Muito longe disso. Os e-books não representam 13% do mercado livreiro. Eu tenho essa leitura, sabe? Eu não tinha esses dados, mas eu fazia essa ideia. Eu acho que é mais ou menos a ideia de que a comunidade em geral tinha sobre a morte do rádio vista a TV. Sim, ou a morte da TV vista agora a internet, o YouTube e tudo mais, né? O rádio está mais que vivo do que nunca. Hello, queridos ouvintes. Muito. E o podcast, né, ressalta muito isso, porque o podcast ultimamente deu um boom, né, na comunicação. Mas que também não mata o rádio. Isso, são informações complementares. Então, assim, o livro físico, eu acredito que há também uma percepção geracional. Os jovens hoje têm mais facilidade com a tela e tudo mais. Pode ser que daqui 20 anos essa coisa mude, mas atualmente, por mais que pareça, não, o livro físico domina muito. Mas um exemplo lá em casa, Paiva, né? O Felipe Antônio, nosso filho, 18 anos, ele está hoje no momento da leitura, e ele está lá com uma pilha de 8 livros. Ontem ele terminou de ler o Essencialismo. É maravilhoso. Maravilhoso. Então, 18 anos, livro físico, na mão. E um livro denso? E eu admiro, porque assim, eu não consigo me concentrar tanto tempo, né? Eu leio durante o dia, final de semana a gente consegue ler mais, mas durante o dia ele para tudo para ler o livro. E na Bienal... 18 anos. E na Bienal a gente fica impressionante, né? Porque na Bienal a gente percebe que os estandes que tem mais visitação são jovens. São dos jovens. Então, parece que é uma loucura, porque a gente vê, parece que em casa tem uma percepção de que a pessoa ou o adolescente só está na tela, mas em compensação, quando você vai na Bienal, que eu tive a oportunidade de estar na última... Sim, eu vi, impressionante. Na última ou na penúltima? Na penúltima. E eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens alucinados pelos autores, assim, e tem uma coisa fanáticos, que eu acho que a Bienal traz, já falando de Bienal, a diversidade, né? E eu acho que eles criam também um ambiente onde o jovem ele se sente muito à vontade, ele se sente parte daquele ambiente. Sim. É tudo muito lúdico, tudo muito convidativo, colorido, chamativo mesmo, né? Você tem vontade de ficar lá. E é muito interessante a questão dos jovens, sobretudo nos temas gamers, true crime, esses espaços de autobiografia, quando se fala de youtubers, né, essa galera que está também na internet, são vendas muito altas, assim, a quantidade é gigantesca. Você vê as filas, são filas intermináveis. E me faz pensar também naquele pensamento um tanto conservador de falar, os jovens de hoje não querem saber de ler livro, não querem saber de ler nada e tal. A atualidade lê muito mais
do que, por exemplo, os jovens da década de 40. Até porque... De acesso, né? Né? Então, assim, ele lê. Pode ser que ele leia no Instagram, no Facebook, no Twitter. Mas ele tá lendo. Então, ler é uma coisa que os jovens fazem e muito. Ô, Fabiano, deixa eu te perguntar, Manda. como que você chegou na Editorial Casa? Como que foi esse... Daí pra gente já entrar no seu livro, que eu tenho ele aqui e eu vou mostrar. Olha, foi justamente pelo marido da Kate, né? Foi pelo Ricardo Marajó. Foi o Ricardo Marajó, Um abraço nosso pro fotógrafo Ricardo. maravilhoso aqui em Curitiba, uma referência aqui. Tem um trabalho belíssimo, quem não acompanha ainda o Ricardo Marajó, acompanhe lá nas redes sociais. Ele faz na Curitiba na chuva, então parece que é a Nossa, especialidade reflexos, dele, é. né? Que a gente gosta muito. E o Ricardo me viu pelo meu posicionamento, vou dizer como é uma coisa, né? Eu já estava me posicionando nas redes sociais, falando sobre carreira, falando sobre controladoria, falando sobre, né, trazendo alguns conteúdos para o meu público, que basicamente é o jurídico ainda, né, de escritório de advocacia, departamento jurídico. É por isso que a gente liga diretamente, né? Fabiano Advogado. É isso, mas é normal, Lúcia. Não, e não me ofendo, não Tá me tudo ofendo, bem. mas eu faço questão de esclarecer, Não, bacana. porque como eu não sou inscrito... Não, e eu vou reforçar da importância disso, para quem é bacharel em Direito se sentir tão quanto valorizado. Isso, Fantástico. e o Ricardo Marajó entrou em contato comigo e disse, Fabiano, você tem vontade de escrever? Eu nunca me esqueço. Que são aquele tipo de mensagem que muda a tua vida, muda a tua história. Porque hoje eu ver o meu livro com as pessoas postando ou se identificando, cara, isso até me deixa emocionado. Assim. Aham. Porque ele falou assim, você não tem vontade de escrever? Eu falei, Ricardo, acho que eu não tenho talento nenhum para isso. Dele, mas você fala tão bem. Por que você não conversa? As pessoas sempre ligam isso, né? Com o Paiva e tal. E foi disso, assim. Acho que a gente teve uma única reunião. E Que foi online, porque que estava foi bem online, no final da bem no pandemia. final da pandemia. E foi uma coisa, assim, de uma identificação tão grande com o Paiva, com o trabalho deles, com a editora, com a própria Kate e tal, que eu fui pra lá, conversei com o Everson E também. aí a gente liga Editorial Casa, né? Casa. E fui pra lá, eu falei assim, eu não tive a menor dúvida de que eu falei, olha, Encontrei a editora. não sei fazer, mas vamos aprender juntos. E tive o maior apoio do Paiva também, não só o apoio técnico, que é muito importante também, mas o apoio moral, Legal. né? O puxada de orelha, o prazo, né? Nós, controllers jurídicos e advogados, né, sabemos muito bem a importância do prazo, mas se não fosse o Paiva é um controller na essência, porque ele tá ali o tempo inteiro cobrando o teu prazo. Não, se você não fizer até tal data, não vai lançar na Bienal, não tem o que fazer. Mas foi assim que se iniciou esse caminho, e é um caminho sem volta, o caminho da escrita, porque eu percebi o quanto não existe receita pronta para escrever. Cada Não, um e a escreve de grandeza um do jeito. livro tá na essência, tá no DNA. Você pode até ter um roteiro, né, Paiva? É bem isso um mesmo. começo, o meio e o fim. E eu fiquei tão feliz com o resultado que agora tá isso. saindo outro aí, que o Paiva já tá na minha cola, inclusive, por conta do prazo. Vamos já falar sobre esses prazos? Vamos falar sobre esse prazo. Ô, Paiva, e eu acho que você vive daí essa emoção de cada autor, né? Como é que é isso, assim? Porque escrever um livro é um sonho de muita gente. Só que entre Impossível, a pessoa... né? Um sonho impossível. Possível, bem possível. E aí, entre a pessoa ter esse sonho, colocar no papel e fazer acontecer, são outros 500. E aí, a pessoa que consegue fazer isso tem uma emoção, né? A gente sabe da emoção quando é pegar o livro na mão. Como é que é viver essa história? Olha, eu preciso falar que para escrever o livro basta coragem. Só coragem. Né, Fabiano? coragem. Só coragem. Só coragem. E um momento de carreira, que depois eu vou falar, que foi determinante também nesse processo. Na verdade, assim, todo mundo fala, como é que se escreve um livro? Eu falo, olha, você senta, você pode escrever no papel ou digitar. Não tem segredo. Joga tudo ali e depois a gente conversa. Depois a gente organiza. Mas existe muito mito, existe muito medo mesmo. Quando eu digo que precisa de coragem, realmente é preciso coragem para escrever. Porque, como você disse, quando você escreve não tem uma receita. Não tem mesmo. Tem pessoas que gostam de realmente jogar tudo no texto e entender tudo aquilo que ele escreveu. Tem pessoas que gostam de escrever a conta-gotas, devagar, tranquilo. Outras pessoas gostam de escrever na madrugada. Deus o livre, escrever na madrugada, eu prefiro dormir, eu não consigo. Sério? Eu gosto de acordar às 5, 4 da manhã, aí eu vou escrever, é o meu momento. E tem pessoas que gostam de escrever como se fosse um trabalho no horário, né? Quando eu pesquisava, eu tinha que, como se fosse bater um cartão. 7 da manhã, 11 horas almoça, volta. Então, assim, tem pessoas que gostam de escrever e precisam encontrar o seu momento.
né? Por isso que cada pessoa vai encontrar o seu jeito de escrever. De escrever. Porque, assim, precisa ser prazeroso antes de tudo, né? Porque se você faz escrever, eu preciso... Não é legal. Não vai ser legal. Eu preciso encontrar minha personalidade. Você não precisa encontrar, você já tem. Você só precisa colocar pra fora. Colocar e deixar fluir, né? Então, precisa de coragem também. Quando você mostra o seu texto para outra pessoa, você também está se mostrando. E quando você mostra o seu texto, você está revelando os seus detalhes mais íntimos. Essa então, é assim, a parte escrever é uma coisa muito, muito íntima. Muito íntima mesmo. Até depois que você escreve, você percebe como aquilo ficou. E você vai reler, depois fala, meu Deus, será que eu devia ter falado isso? Você sabe, Fabiano, que eu levo, sei lá, 1, 2, 3 meses depois para eu abrir o livro que eu escrevi. Eu acredito. Olha aí. Nossa, eu não vejo a hora. Quando eu vejo... Eu dormia com o meu, assim, quando eu chegou em casa. Coisa mais linda. Mas eu dormia com o meu. primeiro livro... As partes, as frases. Que medo. E aí depois é muito bacana, porque aí eu fico olhando... Nossa, eu escrevi isso. Sério que eu escrevi isso? Que orgulho. Também. E tem, fora daí porque... tem os dois lados. Tem. Mas essa coragem eu entendo do que você está falando, e assim, porque... quando você publica, assim, você entregou o texto para outra pessoa, acho que aquele momento é o mais tenso, porque você vai ter que escutar a reação dela. Você vai ter que lidar com a reação dela, seja boa ou ruim, ela vai ter uma reação. O leitor vai ter uma reação. Quando você publica o livro, você joga pro mar e você não sabe qual a reação de todo mundo, quem vai ajudar, né? Isso é muito legal. Na editora, às vezes a gente recebe alguns e-mails das pessoas falando, eu li o livro, não sei de quem, do autor não sei quem, eu não consigo falar com ele, mas eu gostaria de dizer que me ajudou muito, me ajudou na pesquisa, me ajudou porque eu estava num processo de depressão. Então, você ajuda, cumpriu a missão. Você concluiu aquela missão. Esse é o ponto. E aí, como é que é para você? Assim, pessoa, Paiva. Para mim, enquanto profissional, eu fico muito feliz. Assim, para mim é muito emocionante, mas eu devo confessar também que é muito tenso, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque assim, quando, por exemplo, vem o material do Fabiano, ele vem muito feliz e eu preciso fazer com que aquele material fique bom para todo mundo ler. E eu preciso falar para ele que algumas partes a gente precisa mexer, aquela parte realmente ficou muito boa, aquela outra parte precisa ser alterada porque não está muito bem escrita. Então, eu também tenho essa responsabilidade porque eu preciso deixar ele em casa e confortável para ele entender que aquilo precisa ser prazeroso, não para ser para ele ficar algo tranquilo tortuoso. Que o livro vai ser publicado, fique tranquilo que está tudo ok. Mas em compensação, que é uma coisa que é muito bacana nesse processo, é de quanto até mesmo essa revisão é muito respeitosa. Respeitosa com o estilo que a gente escreve, com a forma que a gente expressa a nossa opinião. E a forma como eles nos abordam. Isso. E também, que é uma coisa que eu penso que é muito importante nesse processo, é esse refinamento mesmo. Ainda mais eu que eu tenho uma escrita muito mais em primeira pessoa, de falar da minha experiência... Existem momentos que a gente fala coisas que não são politicamente corretas ou que são inadequadas, muitas vezes, para uma linguagem atual ou para um momento social diferente da experiência que nós tivemos. Porque muitas vezes vem coisas do passado, né? Então, eu achei muito bacana... Eu acho que esse polimento, esse refinamento. Esse refinamento concordo. De você ter essa segurança e principalmente de ver que não foi mexida na sua... Essência. A palavra era essa que eu queria usar, ainda bem que você me trouxe. Eu acho que é bem isso que eu gostaria de dizer mesmo. Assim, é muito feliz a gente entregar o material e depois, 3 meses depois, a Lúcia vai olhar, ou na hora, quando a pessoa vê o livro, já quer olhar rápido ali, e ela vê o resultado e se emocionam. Isso para mim é muito gratificante, mas nesse período, inteirinho, né, há essa parte. Porque é bem isso, somos fruto, claro, a gente não tá congestionado e a gente precisa estar sempre se atualizando, se informando sobre a atualidade, sobre o mundo, enfim. Mas às vezes a gente acaba reproduzindo algumas frases que soam, por exemplo, preconceituosas e a gente precisa rever. A gente precisa rever isso. Eu me lembro que num dos meus livros, Seu Espelho é Você, eu recebi uma correção assim, olha, e esse tom foi muito bacana, assim, a forma, né? Como que eu falei, a forma como a editora nos aborda. Sugerimos, né, trocar esta frase por essa, porque soou como preconceito. Isso que você e às vezes a gente não é nem intenção. Não é nem intencional. Não é. Mas nesse período de ajustar, colocar o texto, não só nos moldes politicamente correto, mas também organizado
com a gramática legal, Sim. com uma linguagem Perfeito. legal, isso tudo exige um profissionalismo muito grande, mas também um cuidado de tratar o autor e a autora de forma com que ele não receba isso como um ataque. Porque assim, o livro, quando você escreve um texto, aquilo é um filho. Aquilo é um filho. E assim, não é incomum E dependendo encontrar... do parto, não foi muito fácil. Não é incomum a gente encontrar autores que acham que vai mudar o mundo com o livro, com aquele texto. E assim, é lindo sonhar, mas a gente precisa ter o pé no chão. Calma, não é por aí. A gente muda o mundo um de cada vez, Isso, né? Acho que a gente tijolinho está de cada contribuindo vez, ali, né? exato. E essa parte é muito tensa, assim, muito Mas tensa. essa coisa de vocês manterem a essência, eu acho isso fantástico, porque há esse medo, né, Fabiano? Assim, eu quero deixar politicamente correto, mas eu quero que tenha a minha escrita. Eu quero ler e me reconhecer E ali. o politicamente correto no Né? melhor sentido da palavra, Sim. né? Isso, com Não no certeza. sentido de tolir ali o pensamento, mas eu fiquei muito feliz também até com esse processo de revisão. Até o nosso tema, nem sei se era o tema, era só o editorial, mas é que a gente fica tão imerso nesse mundo e achei muito legal, porque a língua portuguesa é muito difícil. E assim, eu imagino, bom, você ainda fez porque, história, né? Você é jornalista. Mas ainda eu sou assim- bacharel em Direito e mesmo assim é muito difícil você perceber. Você pode ler 10 vezes, o texto é texto, vai ser sempre texto. Sim. Sempre. Bem Então, isso. assim, eu fiquei impressionado o quanto eu tive dificuldade, muitas vezes, em dizer, peraí, será que isso aqui tá correto? Será que eu tô escrevendo da forma correta? E sem ficar chato, sem ficar ficar formal maçante. demais, sem ficar, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui. Aliás, olha só, a gente está falando aqui do Fabiano Macciorato, extremamente italiano, né? Extremamente. O Portugal também é italiano, por incrível que pareça, o Portugal é italiano. Para também. quem está Aham. nos assistindo, estou mostrando aqui. Para você que está nos ouvindo, você pode acessar o Google e ver lá Eu Controller, Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. Tem uma E ódio. crônica... E ódio. E ódio. E ódio, declarações de amor e ódio, A gente. Controladoria Jurídica. Isso. E quando eu conheci o Fabiano e eu adquiri o livro, um livro de crônicas, né? Eu falei, nossa, é um livro jurídico, Aham. né? No primeiro momento é crônica, mas era jurídico. Quando eu começo a folhear, fiquei encantada muito. Obrigado, meu bem. Pela leveza do livro. Comentei isso com o Paiva, né, Paiva? A forma como ele deixou um texto, um tema, a princípio, pesado, né? Quando Chato. se fala de jurídico. E extremamente com público-alvo, né? Muito direcionado quando você lê no primeiro momento. Mas depois não. E eu vou ler um pedacinho aqui para você. Ah, que honra! Que eu leio, inclusive, eu levo isso nas minhas palestras, né? Porque é a verdade, palavra... eu participei, tá? Né? É a palavra-chave de todo o processo de todo mundo que deveria ter, que é autoconhecimento. Então, é a crônica 19, e ele fala assim, olha, não é de hoje que defendo que o autoconhecimento deveria ser disciplina obrigatória da pré-escola ao pós-doutorado. Não tem receita. Ah, essa parte eu adoro. Não tem jeito, sem se conhecer é praticamente impossível ser feliz, seja essa felicidade no trabalho ou na vida, como se uma coisa não fosse ligada à outra. E aí tem uma parte que você fala assim, ó, por isso meu amigo, minha amiga, se joga no carnê e investe em você. Faz mentoria, faz terapia, mas não deixa de olhar para dentro. Não acredito que eu escrevi isso. Fantástico. Não Olha só. acredito que eu escrevi isso, mas tudo Não bem. tem milagre. Se a gente não olhar para dentro, não tem livro tem. que saia, não tem decisão, não tem nada. Isso é muito bonito porque para os gregos a questão, né, do autoconhecimento é muito rica, né? Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo. E a escrita era um processo de conhecer você, de entender você. Era como se fosse uma terapia. Então, você escrever é uma forma de você se encontrar, de você entender muitas coisas, muitos sentimentos, enfim. E a escrita é muito nesse sentido, né? De você, é uma Se terapia. libertar também. E veio, essa escrita veio, acho que o contato do Ricardo no primeiro momento, o meu encontro com o Paiva, depois com você, veio literalmente num momento de carreira muito difícil para mim. Mesmo? Eu estava passando por um divórcio, né, de uma estrutura onde eu trabalhei por quase 10 anos. Então, realmente, para mim, foi um divórcio, foi um luto vivido ali. E por uma escolha minha, mas mesmo assim, por mais que nós façamos, às vezes as escolhas não são fáceis, ninguém termina uma relação profissional ou pessoal em paz, né? Sabe que dificilmente termina em paz. Então eu estava num momento de muita coisa a dizer. E isso, a escrita me ajudou muito nesse processo de superação desse luto, que realmente foi um momento muito difícil para mim.
E ao mesmo tempo que a pandemia teve esse, né, esse impacto super negativo no mundo, horrível e com tanta dor, mas pro Fabiano foi um momento de reconstrução, de libertação, de ressignificação, de poder enxergar que eu era capaz de andar com as minhas próprias pernas, e costumo dizer no livro, de cantar com a minha própria voz, literalmente. Não canto nada, gente, mas tudo bem. Mas foi um momento que, apesar de toda essa dor, de toda essa dificuldade que muita gente passou, e nós também passamos, de entender que, sim, a gente tem uma força muito grande. Foi terapêutico. Foi muito terapêutico. Escrever o livro. Escrever para mim foi engraçado, que foi de madrugada, foi à noite, foram os momentos em que eu me sentia livre para escrever o que eu quisesse. Sem a vigilância da família, sem a vigilância do trabalho, sem o celular, como a gente estava conversando, sem a distração. Então foi muito bacana esse processo para mim, por isso que eu agora estou revisitando e revivendo esse processo nesse segundo livro, mas num momento de carreira completamente diferente. Até estou com dificuldade de reconhecer a minha própria escrita. Porque é uma escrita completamente diferente da do Fabiano de 2019. Sobre o que vamos falar nesse segundo livro? Vamos falar ainda sobre carreira de controladoria, mas principalmente eu quero trazer alguns conselhos, no melhor sentido da palavra, porque diz que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Por isso que eu estou vendendo um livro. Agora, o livro não vai ser de graça, Por isso que o livro não vai ser de graça. Então a ideia realmente é trazer agora numa outra pegada. E que, de novo, é para todos os públicos. Provavelmente sim. Porque fala muito de carreira, fala muito de posicionamento. Que aí serve para todo profissional. Serve para todo profissional. A ideia de caminhar com as próprias pernas, né? Que é uma tendência do mundo, né? Ninguém mais quer ter uma única ocupação ou uma única fonte de renda, né? A gente quer usar a criatividade, quer fazer o esporte, quer fazer uma série. Então, nós temos outros papéis ali que nem sempre aquele trabalho vai suprir, né? Aquela carreira vai suprir. Então, é bacana porque você pode diversificar aí para... E se sentir vivo, né? Cada vez mais. Quando a gente se diversifica e tem essas alternativas, eu acho que a vida... Se sente a vida. Isso. Até porque passa muito rápido. Lúcia, o Fabiano já disse como que ele escreve, qual que é o modus operandi dele. Agora, eu quero ouvir de você como é que você escreve. Tem um horário... Eu gosto de escrever pela manhã, à noite também, bem mais tarde, mas bem na madrugada eu também prefiro dormir, assim, eu com sono não funciona bem também. Não, sem café e com sono, esqueça. Eu gosto de escrever pela manhã, mas quando eu estou no processo de escrever um livro, eu me organizo com o meio, com o começo, com o meio e o fim, eu tenho uma estrutura que eu gosto de seguir, e aí eu determino o prazo. Para mim, eu funciono com prazo, assim. É uma controller, gente. Assim, para mim, realização de sonho, realização de eventos, eu queimo a ponte, né, que fala. Marco a data, então o pai vai me dar lá. Eu tenho até o dia 30 do mês tal que eu tenho que entregar o livro. Daí eu me organizo naquele período, na maioria das vezes. Tá? Funciona, né? O pai nunca precisou me cobrar. Gente, foi uma indireta para mim. Funciona, foi uma indireta, tá? Eu já senti. Teve uma vez, e eu gosto de contar muito isso aqui, olha, seu espelho é você, para quem está ouvindo, digita aí, seu espelho é você que você vai encontrar. É um dos meus xodós, né, porque está muito ligado ao meu tema principal de imagem e comportamento, mas este livro, quando eu estava na metade, acho que foi meados da pandemia. Eu travei. Eu estava à noite, naquele dia eu tinha me programado para escrever X capítulos lá, não me lembro exatamente. E eu travei. Não ia para frente, não ia para trás, e eu tenho o hábito de escrever. Eu preciso rascunhar mesmo o manuscrito. Tenho pilhas de cadernos, assim, porque eu vou escrevendo. E eu não ia para frente, não ia para trás, nada. E eu desliguei a luz, desliguei o computador, fechei os cadernos, tudo, e fui para o meu quarto. O Haroldo estava viajando e eu liguei a televisão e fui passando de canal quando eu paro no Padre Reginaldo Manzotti. No Experiência de Deus, reprise da manhã, eu estava passando a noite e ele estava fazendo a leitura orante, pelo semblante do homem, que se reconhece, eu não me lembro exatamente o versículo, mas ele estava falando de autocuidado, da importância da mulher se cuidar, de ter uma aparência arrumada. E no final ele falou assim, olha, eu não estou falando de grife. E eu pensei, é sobre isso? Eu também não estou falando de grife. E eu voltei, liguei a luz, e aí eu fiquei ali até... Não terminei o livro naquele momento, nem o capítulo, mas eu escrevi muito. Então eu senti assim, Deus chancelando o meu trabalho. Foi incrível.
Que legal. Isso é muito legal. Eu perguntei porque são métodos de escrita, que, assim, inúmeros, né, incontáveis, e cada um tem uma particularidade, né? Por exemplo, a Glória Pérez, ela só escreve de pé. Sério? E passa, assim, sei lá, 6 horas de pé. E todos os escritores de novela e tal sempre têm assessores para ajudar no roteiro, porque, assim, é muito complexo escrever São muitos personagens e tal, né? uma novela. Que tem que se complementar, né? Eu Isso, fico núcleos imaginando. diferentes, Nossa, eu né? fico imaginando quem escreve a novela, porque você não pode perder, são meses, né? Pois longo, é, uma história. ela nega todos os assessores. Ela fala que escrever é um amor e eu não vou dividir com ninguém. Uau. Ela escreve sozinha. Monogâmica, Monogâmica. Glória Pérez. Agora, Escreve de pé e, assim, por horas a fio. Sensacional. Agora, o que eu tenho sempre comigo é sempre uma caderneta. Ah, eu também ando. E bloco de Porque- notas do celular também. Não, eu ainda não tô Eu ando nessa com os área. dois. Não, Eu ando com os dois. Tem Era pessoas que digital pra usam mim. o áudio para falar o texto, depois ver lá. Porque hoje daí tem os isso. insights, as frases, às vezes que eu vejo, eu tenho que inserir em algum contexto do Ah, livro, tá. daí eu... E uma coisa que você disse também que é muito importante, no processo da escrita tem as travas. Você fica, às vezes você fala, eu não consigo mais. Aqui É o meu momento. limite. Gente, é tão chique Então, ter um bloqueio criativo. um bloqueio criativo. Aí Eu falo, você- gente, estou não, com um e bloqueio aí- criativo. Me sinto assim, o best-seller, quando eu falo Ideal. Você tem que respeitar, né? Aí você tem que se respeitar. Então, Porque acho que é muito é o por aí. momento. Você respira, vai ver TV, que aquilo vai voltar em algum momento, como aconteceu no seu caso, né? Claro, eu queria muito ir pra França tomar um champanhe pra ver se aqueles bloqueios, né? Mas às vezes a gente pode caminhar. Eu vou A pedalar, gente pode às pedalar, vezes. pode ler uma literatura diferente, que isso ajuda muito também na Muito, inspiração. muito. Quando eu pesquisava, enfim, estava escrevendo, ou estava escrevendo alguma coisa para Ghostwrite, por exemplo, e travava, eu ia fazer palavra cruzada. Eu ia ver Nossa, TV. aí eu não vou me inspirar mesmo. Palavra cruzada. Palavra cruzada, Ajuda Eu- muito, Lúcia. eu Gente, gosto, eu mas barroco pra inspirar... Eu Palavra faço cruzada. hidroginástica, obviamente que eu faço palavra cruzada. Então, assim, obviamente que eu faço palavra cruzada também, mas... Não, eu ajuda adoro, mas eu nunca muito. tinha pensado para destravar o Pra meu destravar. ócio criativo. Sensacional. Carrie Pode Bradshaw ser. faz isso. Muito. Carrie Bradshaw, Porque Sex and the é City, faz verdade, isso. é verdade. Ela faz palavra Legal. cruzada. Utiliza isso. Aham. E é assim, é muito bom mesmo. Assim, você para naquele momento, ou o outro é o Sudoku, né? Também ajuda. Ah, é verdade. Daí você faz um pouquinho, não consegue, ou termina ali e tal, e tenta voltar, isso ajuda muito. Ou esquece. Esquece um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Tem gente que esquece anos. E tá tudo certo. Se o Tudo tem seu pai momento, vai não né? cobrar, Certo. tá, gente? Se o É, pai vai não também. cobrar, né? Gente, eu quero falar um pouquinho dos meus livros aqui, porque eu quero voltar a falar da Editorial Casa, porque eu acho que, assim, a gente tem um casamento, né, Fabiano? Temos. Eu falo, com a Editorial Casa, eu falo que é uma ida lá, um cafezinho e um contrato assinado. Eu Isso, falo e um isso pãozinho sempre. de queijo também, que sempre Né? tem. É. Mas eu quero falar o seguinte, sobre este livro aqui, até porque eu estou aqui na Evangelizar, e Família Sinônimo de Amor, também é um livro muito especial. Foi pela editora Petra, não foi pela Editorial Casa, eu ainda não conhecia a Editorial conhecia. Casa. Então vamos colocar um pi aí na gravação. Mas a editorial, a Petra é a editora oficial do Padre Reginaldo, né? E Não, este- então não, gente. Não. Então pode retirar o pi. Corta. Corta. E este livro tem o prefácio, inclusive, do Padre Reginaldo Manzotti. Sensacional. Um livro muito especial. É uma coletânea de entrevistas do Vida em Sintonia. Então, assim, eu fiz a decupagem. Esperamos estar no próximo, Lúcia. Ótima Já deixamos ideia. aqui, ó. Já deixamos Mas aqui. dá muito Deixa. trabalho, A viu, dica. Fabiano? Acho que eu mando as perguntas e você Responde. Perfeito, combinado. Porque isso daqui deu muito trabalho, mas foi a essência das entrevistas. Então, é um livro que traz entrevistas sobre família e afim, adolescência, primeira infância, este daqui. Na sequência, eu comecei a escrever Seu Espelho é Você. E aí, também seria pela Petra. Só que Seu Espelho é Você, ele não é tão com cunho espiritual como família, né? E a gente estava lá no meio da negociação, se iria sair ou não. Conheci uma pessoa no Rio de Janeiro, olha como são as coisas, Olha né, como Fabiana? teve que ir para o Rio de Janeiro para conhecer. Na verdade, eu tinha uma pessoa que é do Rio de Janeiro, que me conhecia e que publicou um livro pela Editorial Casa. O nosso querido Jorge Murilo. Jorge Murilo. E ele me ligou um dia falando, Lúcia, eu estou escrevendo aqui um livro com coautores e eu quero muito te convidar para ser minha coautora e tal. E eu falei, olha, super legal, muito bacana, mas qual é a tua editora? Porque eu quero ser autora. Neste momento eu não quero dizer coautora, porque eu estou com meu livro pronto. Quase, né? Tava bem, Tava tava ali, na metade.
E aí ele me passou o contato, foi muito bacana, né? Até porque da parte dele me passou. Ele falou, Foi inclusive, é de generoso. Curitiba. Foi generoso. Pense, ele é de Curitiba. E aí, imediatamente, também a gente agendou uma reunião. E aí fomos até a editora e aí casamos. Eu não lembro da nossa primeira reunião, você acredita? Foi na Editorial editora. Casa com o Haroldo. Eu e o Haroldo fomos até lá. A gente fez uma conversa Antes, verdade, uma antes, por preliminar telefone. antes. E aí nós fomos Verdade. presencialmente. E foi muito generoso do Jorge Murilo. E para você ter uma ideia, na Bienal agora que vai ser em São Paulo em setembro, ele vai lançar 9 livros. Obrigado, Jorge Murilo, pela humilhação aqui 9 pública. livros. Nossa! Obrigado pela humilhação aqui, eu já posso me Tem retirar. certeza que não vai dar tempo de lançar Vai o dar seu, tempo, Fabiano? Vai, depois a gente vai conversar sobre os prazos. Vai dar tempo. 9, o Jorge Murilo vai lançar 9 Uau. livros. A gente vai fazer... Bom, o Editorial Casa participa da Bienal, porque assim, a Bienal, que um ano é em São Paulo e outro ano é no Rio, ano passado foi no Rio de Janeiro, esse ano vai ser em São Paulo, é a maior feira de livro da América Latina. É absurdo. Então, assim, a expressão que tem para o campo livreiro, né, para o mercado editorial, é de extrema relevância. E a gente participa fielmente. Temos nossos Não, e eu vou falar espaços. sobre isso. Eu acho que isso pra gente, né, Fabiano, enquanto autor, também contou muito pra gente fazer essa assinatura de contrato. Porque é um momento muito importante pra gente, enquanto escritor, estar na Bienal, na Flip. Na Felipe, A que é a Feira de experiência Livro de da Paraty. Flip, para mim, foi, assim, única. Foi muito bacana. Então, ter essa visibilidade enquanto Bienal, né, você que um dia sonhou em ter um livro, de repente estar na Tá Bienal, na Bienal. é incrível. Tive a oportunidade de estar na de grandioso, São Paulo. não é? Foi muito bacana, uma experiência muito legal. Voltei com calo, né? Porque De tanto é andar. enorme, é É. imenso Vai aquilo. com tênis, vai com sapato Isso. baixinho, roupa confortável. Eu voltei de terno, porque fui visitar um cliente, inclusive, no mesmo dia. Eu voltei de terno e de Havaianas, gente, porque não tinha condição. quente, Não tinha o que fazer. Mas porque é uma eu experiência fiquei- única. E aí, gente, eu tenho meu segundo livro também pela Editorial Casa, que é o Imagem, Sucesso e Poder das Conexões, que é um livro de empreendedorismo com entrevistas, né, de empreendedores. E na sequência chega a segunda edição do Imagem e Sucesso. E mais 2 que estão no forno, porque é como... Eu vim para ser Conversamos, humilhado já. mesmo, gente. Vocês viram que eu vim para ser humilhado mesmo no Fabiano programa. falou. Obrigado, Paiva. Obrigado, Lúcia. Quando você começa a escrever, não É. vai embora, né? É. Vai brotando E você consegue depois começar a perceber que eu sempre escrevi muito pro Facebook, escrevi muito pro LinkedIn. Mas não estou fazendo propaganda aqui, né, gente? Escrevendo para as redes sociais e escrevo em artigos também para alguns sites jurídicos. E você começa a perceber que, opa, isso aqui não é para esse canal, Pra esse, isso daqui é pro livro, isso é. aqui é pro Instagram, isso daqui é para eu não escrever, isso aqui é para eu discutir numa mesa de bar com os meus amigos. É porque isso verdade. aqui Você não vai é. tendo a percepção Sim. do Você vai- autoconhecimento que você tem. Isso, porque você começa a perceber que a tua escrita, nem tudo é para todos. Aham. Tem coisas que eu escrevi, inclusive para o meu livro, que não foi para o livro. Porque chegou num ponto que eu falei, não, isso aqui eu não quero compartilhar. Eu fui muito tentei ser, claro, muito verdadeiro com as minhas percepções, mas teve coisas que eu falei, não, talvez isso aqui seja demais. Talvez não seja o momento de eu compartilhar essa história. Então, essa percepção também é muito legal, muito bacana. E é muito legal o autor e a autora ter essa noção. Sabe, na hora de escrever e falar, eu não preciso contar isso aqui. No meu Porque livro, às vezes você eu quer vou falar, contar- é tipo palestra, né? Você quer falar de tudo. Calma, E não palestra é para você consegue, falar de é. uma coisa, de um tema. Isso. Tem momento para tudo. Tem momento. E talvez, por exemplo, na palestra alguém vai perguntar, ou no lançamento, ou no bate-papo sobre o livro, alguém vai perguntar e é o momento talvez de você falar ou não, né? Mas tem muito disso. Os autores precisam saber. Na grande maioria eles entendem, já tem essa percepção e não sabe que tem, mas tem, né? Isso. De fazer isso. E isso é muito comum. Ah, porque eu estou escrevendo um livro, eu não quero falar daquela parte porque eu não quero que seja registrado, porque vão me perguntar e é uma coisa que eu não quero falar. Isso. Não né? quero Isso é reviver. muito E Você lembra acaba que livro é revivendo. para vida, né? Não tá. Palavra Escreveu. escrita não volta mais. Gente, nós estamos chegando ao final aqui do nosso Bem em Sintonia e vamos ter que fazer uma reprise, né, deste... Fazer um volume 2. Fazer De repente- segundo encontro. Segundo encontro lá próximo da Bienal, pós-Bienal, né? Vamos falar da Podemos Bienal falar um pouquinho depois. mais, porque daí teremos também toda a programação da Bienal. Acho que é interessante. O meu vai ser lançado na Bienal, o próximo? Vai estar na Bienal. Vai, claro, com certeza. Então estaremos juntos. Você vai Estaremos ver. juntos. Estaremos juntos. Fabiano, Vamos, né? Vamos. fecha, faz um fechamento aí da sua vida profissional, do seu livro, como as pessoas te acham, de que forma que você pode ajudar as pessoas. Perfeito. Eu quero agradecer em primeiro lugar, agradecer a você, agradecer ao pai, agradecer à rádio pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado.
E eu estou em todas as redes sociais, Fabiano Marchiorato, estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou nas grandes livrarias, então vamos falar isso, né? Estou nas grandes livrarias do país. O Editorial Casa costuma dizer que está sempre, né, imprimindo mais exemplares, isso me deixa muito feliz, muito satisfeito. E quero dizer que, né, estou iniciando aqui nos próximos meses já a minha mentoria de carreira, mais uma edição. Estamos aqui, né? Para quem é a sua mentoria de carreira, Fabiano? Para controllers jurídicos que querem se posicionar, principalmente em relação à liderança, em relação a crescimento de carreira. Show. Né? E continuo com as minhas consultorias aqui voltadas para escritório de advocacia e recrutamento e seleção de profissionais para a área jurídica, Uau. que é o meu principal carro-chefe agora do ano. Excelente, excelente. Que energia, Obrigado. né, Fabiano? A gente faz tudo, né? A gente faz tudo. A gente se vira. O mal de ser geminiano é isso. Fazer tudo. Fazer tudo. Paiva, querido. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui ouvindo, obrigado ao Fabiano, à Lúcia pelo convite, muito obrigado. Bom, o Editorial Casa agradece. A você que quer escrever um livro, tenho medo, entre em contato com a gente, vai lá no nosso site. Sobre qualquer coisa, Paiva. Sobre qualquer coisa. A pessoa, de repente, é coisa. especialista é chefe de cozinha. Nossa, livros de receita, tem as receitas da avó. Olha que coisa maravilhosa para você registrar, né? Eternizar. Então isso é maravilhoso, você escrever um livro, ou escrever uma história que você está tentando desenvolver e não consegue. Entra lá no nosso site, agora no nosso canal no YouTube, a gente está lançando todos os meses uma aula. Para você que, não consigo escrever, são aulas para você entender como é que é o processo de escrita, legal, você se localizar. Claro, tem as mentorias também, se a pessoa quiser, mas se você quiser acompanhar as aulas, ou se você está com um material embrionário ali, pequenininho ali, quer conversar com o editor e tal, entre em contato com a gente lá no nosso canal, tem no Instagram, tá? Editorial Casa no Instagram, lá no Facebook ou lá no nosso site, e conversa com a equipe. Vai ser muito bem recebido e eu tenho certeza que publicar é uma das coisas mais incríveis que existe. Você registrar o seu sentimento, registrar a sua história, eternizar e colocar para o mundo. Né? É transformador. Aparentemente a gente acha que não tem muito a ensinar ou a registrar, mas temos muita coisa a ensinar e você pode ajudar uma pessoa que você nem faz ideia que existe, sabe? Então, não tem preço isso. Isso é muito bom. Então, essa fica a minha mensagem, né? Eu me coloco à disposição para continuar tenso em colocar os livros no mercado e feliz em também ver os outros felizes. É isso aí. Eu acho que assim, no dia do lançamento, né, o autor tá uau, feliz. Isso, o pai vai estar esgotado. Eu tô assim, ufa. Gente, vou ficando por aqui, volto na semana que vem, sempre, né, com profissionais incríveis, com temas relevantes, importantes para o nosso dia a dia. Fique com Deus, muito obrigada, amei. Obrigado. Adorei, Tintim, né? Obrigado. Que olha que delícia. Saúde. Saúde. Até próxima. semana Até que mais. vem. Beijo. Obrigado.